Olá, Ana Rita. Então, aquilo que hoje vamos tratar é basicamente o que foi apresentado na aula de sexta-feira aos colegas e que a Ana Rita não teve a oportunidade de ouvir e de discutir connosco. Trata-se, portanto, de tentar definir aquilo que é o conceito de literatura e de texto literário a partir de dois grandes tópicos. Abordar aqui a questão do campo da literatura e da literatura como uma instituição. E vamos começar então o primeiro tópico, o campo literário. Vou apresentar-lhe um vídeo do Carlos Reis e a Ana Rita deve ouvir com toda a atenção e tentar reter os aspectos que são mais importantes e que serão discutidos ao longo destas duas.
Muito bem, este vídeo realizado pela Universidade Aberta permite-nos então refletir um pouco sobre esta relação entre a sociedade e os escritores e os textos produzidos por eles, bem como nesta dimensão, quer do campo literário e da integração ou exclusão de alguns textos e de alguns autores nesse campo literário, das relações que a própria literatura estabelece com a história em que é produzida, do papel que o tempo em que o escritor escreve enquanto elemento ilustrativo da ficção proporciona ou não proporciona, da dimensão estética que os textos literários, que a literatura nos lega, portanto, sobre todos estes aspectos. É importante verificar aquele que é o reconhecimento da própria sociedade relativamente aos escritores e, fundamentalmente, aos legados que nos deixaram. Vamos então agora centrar-nos na primeira parte deste vídeo e que diz respeito ao campo literário. E vamos partir de uma série de questões a que a Ana Rita deverá tentar responder à medida que eu as for formulando. Portanto, será possível definir fronteiras para o fenómeno literário de forma rigorosa? Será possível destrinçar o que integra ou não o campo literário? A inclusão ou exclusão de certas obras neste campo fará sentido? E todas estas reflexões e questões e as possíveis respostas não podem, de algum modo, eliminar a ideia de que há obras que constituem casos híbridos e que questionam rigidamente, ou melhor, questionam as fronteiras que rigidamente se procuram definir para o campo literário. Na verdade, Carlos Reis deu-nos o exemplo, inclusivamente, do diário, não é? Ou dos textos produzidos por Oliveira Martins. São apenas alguns. Pensemos, por exemplo, em Madame Bovary de Flaubert ou nos Maias de Eça de Queiroz. Será que eles se inscrevem no campo da literatura? Pensemos também numa outra obra de cariz diferente, A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Integrar-se-á esta obra no campo literário? É curioso verificar que esta obra, durante muito tempo, não mereceu sequer a consideração dos críticos literários, até porque nos apresenta uma espécie de herói, ou melhor, anti-herói, um anti-herói, e sobretudo se tivermos em mente o herói construído por, nos Lusíadas, por Camões. Esta é de facto uma obra híbrida, com características de autobiografia, por um lado, de texto memorialístico, por outro, mas também de relato de viagem, isto sem mencionar sequer o discurso epistolar de contornos líricos que surge na obra. E estas obras que aqui temos, como é que as classificamos? O Diário Inventado de um Menino Já Crescido. Será que o integraríamos no campo da literatura? A Lua de Joana, integrá-la-íamos? E o Diário de Miguel Torga? É importante ainda uma outra reflexão em paralelo com esta que estamos a fazer. As histórias da literatura, nomeadamente de Oscar Lopes e António José Saraiva, e as antologias literárias, integram exemplos de autores que podem não ser considerados integrados no campo da literatura, como sejam Fernão Lopes, Padre António Vieira ou Oliveira Martins, de que Carlos Reis já falou no vídeo que vimos previamente. A sua importância para a cultura nacional é inegável e, por essa razão, muitas vezes se justifica a sua integração no campo literário. A imagística de Padre António Vieira, que é própria da literatura barroca, ou o facto de Oliveira Martins romancear a história, acabam por criar aqui alguns equívocos. De acordo com Carlos Reis, definiríamos campo literário como um vasto domínio de fronteiras algo fluidas. Lawrence Lerner, num trabalho dedicado a esta matéria, define a literatura, ou melhor, apresenta este conceito, dizendo que a literatura invade e imbrica-se com territórios contíguos.
Esta definição lembra-nos, de facto, as fronteiras e a imbricação entre, por exemplo, a autobiografia, o texto memorialístico, que nos surge em fenómenos pintóricos, que já falamos. Há escritores que, obviamente, se destacaram ao longo do tempo na literatura portuguesa. Quem não se lembra do Rei Dom Dinis e das suas cantigas de amigo? Ai flores de verde pino, se viste o meu amigo, adeus e o é, ou das cantigas de amor, quer eu, em maneira de Provençal, entre outras. Dei-vos apenas aqui 2 exemplos. Fernão Lopes, autor das crónicas de Dom João I, de Dom Fernando e de Dom Pedro. Peço desculpas, Gil Vicente, que todos vocês recordarão, evidentemente, do Alto da Barca do Inferno, que trabalharam ainda no terceiro ciclo. E Camões como o apogeu, o exemplo máximo da perfeição, quer nos sonetos, quer na própria epopeia. Houve ainda outros, como o Padre António Vieira, já referimos a questão e a dificuldade de incluí-lo ou não na literatura portuguesa por razões já discutidas. Almeida Garrett, de que também já falamos, Alexandre Herculano ou mesmo Bocage. Camilo Castelo Branco, autor de Amor de Perdição, Júlio Diniz, autor das Pilas do Senhor Reitor, A Morgadinha dos Canaviais, Os Charões da Província, entre outros. O autor dos Maias, que vocês bem conhecem, essa de Queiroz, Antero de Quental, de que falava também Carlos Reis, a propósito da imagem que surgia na nota e da validação desta figura e da importância desta figura na cultura portuguesa e na história portuguesa. Fernando Pessoa, que será também do vosso conhecimento. Há uma outra questão que é aqui debatida muitas vezes e que se prende com as fronteiras da literatura, sobretudo quando se discutem os limites da literatura nacional e da literatura brasileira. É difícil muitas vezes definir onde começa uma e termina a outra. Nós estamos habituados a ver, inclusivamente nas listas do Plano Nacional de Leitura, autores brasileiros, como sejam o Jorge Amado, todos vocês se lembrarão do Gato Malhado e da Andorinha Sinhá, uma das obras que fazem efetivamente parte dessa proposta do plano de leitura para os alunos do oitavo ano, se não estou em erro. Machado de Assis ou Carlos Drummond de Andrade são outros exemplos. Uma outra discussão que surge neste contexto é que se refere aos autores bilíngues em literaturas nacionais. E temos Gil Vicente, que escreveu em português e em galaico-português, de algum modo. Temos Sá de Miranda, temos Camões, temos Diogo Bernardes, peço desculpa, e temos também Fernando Pessoa. Num caso, tendo escrito em castelhano e português, e no outro em inglês e português. Portanto, há, de facto, alguns debates sobre, afinal, a obra integra-se em que literatura? Na literatura portuguesa, na literatura inglesa, na literatura castelhana ou na literatura portuguesa? Enfim, é um debate que continua, que permanece. Relativamente à literatura como instituição, também naquele vídeo de Carlos Reis ouvimos a discussão e a forma como determinados elementos contribuem para que a literatura seja efetivamente uma instituição. A dimensão sociocultural da literatura, como vimos nesse vídeo, é incontornável na medida em que ela é reconhecida enquanto representação de uma consciência coletiva como relevante pelas sociedades. Daí o facto de termos em muitas cidades, como o Carlos Reis referiu, estátuas dos escritores portugueses que fazem parte, no fundo, deste universo cultural e desta consciência coletiva. Para além disso, a literatura é também dotada necessariamente de uma dimensão histórica, porque testemunha o devir da história do homem, bem como os incidentes que integraram este percurso. Se pensarmos, por exemplo, em Camões, ou mesmo em Fernão Mendes Pinto, não podemos deixar de os associar à época dos descobrimentos. Efetivamente, serve de pano de fundo às suas obras, nomeadamente aos Lusíadas
e à obra de Afinal Mendes Pinto, Peregrinação, esse período das descobertas. A dimensão estética da literatura manifesta-se no domínio da linguagem literária e já percebemos que este é de facto o cerne de qualquer obra literária. Sem esta dimensão não temos, efetivamente, obras literárias. As duas outras dimensões acabam sempre por ficar em planos, de algum modo, de fundo, comparativamente ao plano estético, ou à dimensão estética da linguagem, que é, de facto, o mais relevante. Ora, a instituição literária acaba por remeter, então, para práticas e autores que permitem conferir ao fenómeno literário uma certa dimensão de estabilidade e de notoriedade pública. Nós já percebemos que autores como Gil Vicente, Camões, Eça de Queiroz e Fernando Pessoa prevalecem ao longo do tempo na memória coletiva dos portugueses. Isto porque, efetivamente, ganharam notoriedade e tal implica que nós não os esqueçamos, apesar da passagem do tempo. Júlia Kristeva afirma, a propósito do conceito de instituição literária, o seguinte: teria tendência a haver nele, ou seja, no conceito de instituição literária, duas coisas. Por um lado, a própria literatura, a prática da escrita, o facto de querer inserir-se num código que consiste em transpor preto no branco e, a partir de um certo número de imposições, uma experiência onírica ou real. Por outro lado, eu entenderia por instituição literária todas as margens da prática literária, nomeadamente as revistas, os júris e, eventualmente, as universidades, tudo o que consagra a experiência literária e lhe dá uma possibilidade mais ou menos grande de chegar ao público, isto é, finalmente, os canais de transmissão. Portanto, de algum modo, Kristeva coloca aqui duas dimensões deste conceito de instituição. Por um lado, efetivamente, as obras, aquilo que é a prática da escrita, seja ela, no fundo, uma transposição de uma experiência onírica ou real, e, por outro lado, tudo aquilo que, de algum modo, constitui o entorno da obra literária, nomeadamente no que diz respeito à publicação e à forma como o público tem acesso a essa obra. A institucionalização da literatura, sobretudo na nossa tradição, que é a tradição ocidental, ficou de ver-se a diversos fatores. E o primeiro que vamos aqui tratar é, sem dúvida, as academias e a mentalidade académica. Carlos Reis falou-nos de Feliciano de Castilho, que obviamente representava, de algum modo, um determinado paradigma institucional da literatura. São estas academias, sem dúvida, que representam e asseguram a notoriedade e a estabilidade da literatura. Temos aqui o exemplo da Academia Francesa, no século XVII, fundada por Richelieu, e que constitui, de algum modo, o ponto de partida para a afirmação destas instituições, como espaços, contudo, de agregação e discussão do saber. Portanto, tratava-se à época de espaços em que era possível discutir os saberes e em que se reuniam os intelectuais e os artistas, por norma, para discutirem diversos assuntos, nomeadamente que diziam respeito às questões literárias. Já no século XVIII é o período mais fértil no surgimento de academias literárias, nomeadamente nas Arcádias. Nós temos em Portugal disso o exemplo da Arcádia Lusitana. Portanto, nesta época surgem muitas academias das ciências, academias das artes e das letras. No século XIX, as academias literárias são reconhecidas socialmente já como um espaço de convívio inerente à vivência literária. Temos aqui mais duas imagens de academias, desta feita por portuguesas. Na atualidade, as academias acabam por acolher não apenas autores, mas também críticos literários, ensaístas e outros que merecem reconhecimento público e que têm, de facto, prestígio. Temos aqui alguns exemplos, quer de críticos literários, quer de ensaístas. Eduardo Lourenço, Jacinto Prado Coelho, João Gaspar Simões, Maria Alzira Seixo, Maria Lúcia Lepecki, Oscar Lopes, Pedro Mexia, entre outros. André Cabré Rocha, Gonçalo Tavares, Jorge de Sena, Teófilo Braga, Vasco Graça Moura, Virgílio Ferreira, são também
mais alguns exemplos. As academias podem, no entanto, reforçar o peso institucional da literatura pela atribuição de prémios. Portanto, temos aqui um outro prémios literários. Temos aqui, portanto, um outro fator que contribui para a institucionalização da literatura. Ora, temos aqui a representação de dois tipos de prémios que vocês certamente devem conhecer muito bem. No primeiro caso, do lado esquerdo, temos o Prémio Nobel. Do lado direito, o Prémio Camões. O Prémio Camões foi já atribuído a muitos autores portugueses. Trata-se de um prémio nacional, ao passo que o Prémio Nobel, todos vocês sabem, da literatura já foi atribuído, e estou agora aqui a recordar-me de José Saramago como um dos autores a quem ele foi atribuído. Devem reparar que quer numa representação, quer na outra, nós temos a flor de louro, o loureiro, como planta que, de algum modo, acaba por estar associada a estes prémios. E porquê? A planta do loureiro representava já na Grécia Antiga e na Roma Antiga a vitória. A origem do símbolo está associado à mitologia clássica, que é comum às duas culturas. Segundo ela, o deus Apolo ter-se apaixonado pela ninfa Dafne, mas ela não nutria o mesmo tipo de sentimento por ele e decidiu fugir para as montanhas, tentando assim escapar à sua perseguição. Dafne acabou por pedir proteção ao seu pai, o deus Peneio, que acabou por optar por transformá-la numa planta, necessariamente num loureiro. E foi assim que a ninfa venceu Apolo. Por isso, os vencedores de qualquer tipo de competição eram então coroados na Antiguidade Clássica com folhas de louro. Entre os romanos, quando um comandante ganhava uma batalha, também enviava para o Senado um pergaminho envolto em folhas de louro e assim informava os senadores da sua vitória. Os prémios literários constituem então assim instrumentos de validação institucional da literatura. Como vimos então já na Antiguidade Clássica, os vencedores de concursos literários eram premiados com coroas de louro. Um outro elemento que é extremamente importante para e que contribui, no fundo, para a institucionalização da literatura é o mecenatismo. O mecenatismo norteia-se por outros princípios que não os dos prémios e que passam necessariamente pela remuneração material ou pela proteção política ou social, que são asseguradas por um mecenas, mas que exigiam do escritor uma contrapartida e que era esta da submissão ao poder. Ora, é necessário aqui que eu vos explique muito rapidamente o que é isto do mecenato. O mecenato é um termo que indica o incentivo e o patrocínio aos artistas e aos literatos e, mais genericamente, às atividades desenvolvidas artísticas e culturais por esses literatos e artistas. O termo deriva do nome de Caio Mecenas, que viveu no século I a.C. E que era um influente conselheiro do imperador romano Augusto. Este homem formou um círculo de intelectuais e poetas e suportava, no fundo, a produção artística destes intelectuais e destes poetas. O comportamento do mecenas tornou-se um modelo para vários governos enfim, dele se valeram efetivamente muitos artistas e intelectuais para melhorar a própria imagem, e aqui refiro-me aos governos. O termo mecenas nos países de línguas novo-latinas indica então uma pessoa com poder e com dinheiro e que fomenta concretamente a produção de certos literatos e artistas. Num sentido mais amplo, fala-se de mecenato para designar então um incentivo financeiro a atividades culturais, como exposições de arte, feiras de livros, peças de teatro, produções cinematográficas, restauro de obras de arte e monumentos. Este tipo de incentivo à arte tornou-se numa prática muito comum, sobretudo no período do Renascimento, que procurava a inspiração então na antiguidade grega e romana e vivenciava assim um momento de pujança económica com o surgimento da burguesia. Um legado extremamente importante foi o dos Medici na arte e na arquitetura. Cosme de Medici foi mecenas de Donatello e de Fra Filippo Lippi. A família apoiou também Miguel Ângelo, uma figura extremamente conhecida do Renascimento, que para os Medici produziu numerosas obras.
mas algumas delas acabaram até por se perder num incêndio da Galeria Medici. Mecenas eram efetivamente grandes colecionadores de arte e as suas aquisições hoje formam um núcleo magnífico da Galeria degli Uffizi em Florença. Na arquitetura foram responsáveis por notáveis intervenções, nomeadamente em Florença, onde se encontram estas galerias, incluindo a referida galeria, que já referimos, o Palácio Pitti, os Jardins Boboli e Belvedere. Os prémios literários, a partir do século XIX, adquirem um outro alcance, quando, além dos valores materiais que implicam, são também entendidos como uma extensão das instituições que os concedem. Assim sendo, os prémios literários, pela sua abundância, pela projeção pública que conferem ao escritor e até pelos valores materiais envolvidos, constituem então um instrumento de afirmação institucional da literatura. A crítica literária é outro elemento que contribui para esta institucionalização e acompanha de perto, não necessariamente, a publicação de obras literárias, que acaba por garantir então a afirmação, como dizia, institucional da literatura. A recensão crítica acaba por ser um instrumento utilizado pela crítica literária para garantir essa afirmação. A recensão crítica é então uma apresentação breve de uma obra literária recente, não raro dominada por um discurso de pendor impressionista, de teor descritivo mais do que interpretativo e não obrigatoriamente dotada de instrumentação teórica ou metodológica e dominada por um propósito judicativo. É, portanto, a opinião, de acordo com Carlos Reis, que está aqui em causa. Vocês serão convidados, foram já convidados, a fazer 3 recensões literárias de acordo com aquelas que serão as vossas escolhas de leituras para esta UC. Têm já o modelo no virtual, na pasta dos recursos, para poderem ir realizando à medida que vão lendo as vossas obras, as obras que vocês escolheram. Assim, a crítica literária é destinada a um público pouco especializado e ao mesmo tempo alargado e acaba por necessariamente influenciar o futuro da literatura. E isto porquê? Obviamente que se a crítica literária, se as recensões críticas feitas por críticos literários reconhecidos e notados ou notáveis na nossa sociedade, enfim, transmitirem uma opinião favorável às obras, muito provavelmente elas terão uma boa recepção por parte dos leitores. Caso contrário, o futuro dessas obras pode estar, de algum modo, condicionado pela opinião menos positiva dos críticos literários e dos ensaístas. Tratando-se, portanto, de uma atividade relativamente recente, apesar de tudo, na história da literatura, destacam-se nesta área René Wellek, com a sua obra A History of Modern Criticism, no século XIX, Sainte-Beuve, Teófilo Braga, Muniz Barreto e Silva Pinto. São alguns dos exemplos de críticos literários. A especialização metodológica da crítica literária no nosso século, pela sua interação com os estudos literários, foi permitindo uma mudança na atividade crítica. Temos encontramos esse exemplo em João Gaspar Simões, Oscar Lopes, José Régio, Mário Sacramento, João Pedro de Andrade, Mário Dionísio e Adolfo Casais Monteiro, entre outros que merecerão certamente a nossa atenção. Há ainda um outro elemento de que vamos falar agora e que contribui para essa institucionalização da literatura. Trata-se dos sistemas de ensino que tendem naturalmente a tornar-se em instâncias de validação institucional da literatura. A escolaridade obrigatória é responsável por garantir a integração cultural que passa pela leitura de um conjunto de obras e de um conjunto de autores. Há, de facto, uma preocupação com o ensino da língua, numa perspectiva funcional, mas este ensino, e inclusivamente comunicativo, mas este ensino apoia-se necessariamente, ou com bastante frequência, na literatura. O cânone literário, que é um conceito que surge definido em Carlos Reis e que ele aproveita para citar a partir de Carter Kaplan e Ellen C. Rose, é apresentado do seguinte modo: o elenco de autores e obras incluídos em cursos básicos de literatura, por se acreditar que representam o nosso legado cultural, é indissociável da dimensão institucional da literatura.
Portanto, esta referência naturalmente é muito importante para nós termos a noção de que há de facto um corpus textual escolhido, selecionado, e que é de algum modo um material partilhado, que faz parte desta consciência coletiva de um povo e que é o referencial comum para todos os alunos que passam pela escolaridade, obrigatória necessariamente. Portanto, os programas escolares definidos pelo Estado, enquanto documentos normativos, reforçam esta ideia de consciência cultural e nacional que acaba por se legitimar através deles. Terminamos então por hoje esta aula. Tratamos, enfim, dos tópicos que estavam propostos, o campo literário, que obras se integram ou se excluem desse campo, que elementos é que temos em conta por norma para as integrar ou excluir, e falamos então daqueles que são os fatores que contribuem para a institucionalização da literatura. Ficamos então hoje por aqui.